Sou professora, sou artista plástica, sou atriz. Tenho 43. Quando eu tinha 20 anos, estava no ano de 1999. Nossa, então, eu sempre quero muito. Eu não paro de querer, de desejar, que eu acho que o segredo da vida é justamente isso. Quando você para de sonhar, de desejar, eu acho que a vida para de ter sentido, né? Eu numa casa muito humilde, uma casa muito pobre, no qual eu sofri muito bullying, e essa casa hoje eu transformei ela num espaço cultural, que chama-se Casa Amarela, em Marechal Hermes, e eu não era satisfeita com aquela vida, viver numa casa pobre, onde eu sofria bullying, viver de doações. Eu me vejo como mulher desde pequena, desde quando eu nasci mesmo. Então, assim, eu tive uma infância muito difícil, uma infância muito oprimida, de muita violência na escola, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio. Eu não tinha muitos amigos, né? Eu sofria muita opressão, muita discriminação, racismo, transfobia, né? Fui violentada várias vezes no meu bairro pelos próprios colegas. Muitas das vezes minha mãe precisava intervir, o meu pai também, porque a geração 80, né? 79, geração 80, era uma geração muito violenta, onde não se falava dessas pautas de racismo, de LGBTfobia. Então era tudo muito intenso, a violência, e muitas pessoas legitimavam isso. Então para mim foi muito difícil. Então a minha infância em Marechal Hermes foi fazendo arte, estudando muito, sendo muito intelectual, me destacando em outros setores para suprir essa carência, toda essa violência. E quando eu chego em 1999 numa universidade de arte, com pessoas alternativas, com uma visão de mundo completamente diferente, aquilo ali me deu uma saída. Eu falei, nossa, que lugar! Parecia um lugar paralelo, né? Parecia um mundo paralelo. Porque a sociedade que eu vivi na geração 80 foi uma sociedade muito difícil. Eu me considerava muito oprimida, não tenho palavras, meio que um lixo mesmo. Até meu pai me incentivava muito a questão da arte, me incentivava a questão da cultura. Meu pai me levava muito em Copacabana, me levava em museus no centro da cidade, até porque eu sempre tive muita afinidade com arte. Meu pai me levava a teatros, né? Até porque meu pai tinha essa questão intelectual bem avançada, então ele incentivava. Mas a questão do preconceito na Zona Norte, e nessa época era muito maior, nós não tínhamos referências, né, na própria mídia, referências pretas, referências trans, né, referências de toda a diversidade. E hoje, eu como professora de artes, eu como artista, eu coloco muito isso para os meus alunos, que hoje eles são privilegiados, que hoje eles têm referências LGBTs, eles têm referências pretas na mídia, e coisa que eu não tinha na minha época. 1999 foi uma época assim que um divisor mesmo de águas em vários sentidos. Eu tive uma educação muito castradora, muito opressora, e dentro da UFRJ que eu passei a ter os primeiros amigos, o primeiro contato com a rua, sair, me divertir, participar de eventos, chopadas, me sentir acolhida. Eu, por ser uma mulher negra, uma mulher trans, isso aí também para mim foi fundamental, porque eu me senti muito acolhida dentro daquele ambiente, daquele espaço de pessoas alternativas, com uma visão de mundo completamente diferente daquela que eu costumava ter. Então, eu nasci no bairro de Marechal Hermes, né? Eu fui construída dentro desse bairro, toda a minha identidade, toda a minha formação foi no bairro. E o ano de 1999 foi um ano muito importante na minha vida, que eu costumo dizer que foi a melhor coisa que já aconteceu na minha existência. Eu estudar numa universidade pública, estudar na UFRJ, que sempre foi um grande sonho, e eu estar cursando a Faculdade de Artes na EBA, que é a Escola de Belas Artes. E foi um marco na minha vida que eu carrego, e foi muito importante, porque eu venho de uma família muito humilde,
eu venho de uma família muito pobre e eu tinha esse sonho de ser professora, de ser artista. E comecei a estudar sozinha para o vestibular. Eu sou de uma época que não existia políticas de cotas para pessoas pretas ainda. E foi uma surpresa quando eu abro o jornal em 1999 e meu nome estava lá como classificada para uma universidade federal. Foi um grande orgulho para o meu pai, para minha mãe, para toda a família, porque era muito inacreditável, né? Eu ser de uma família humilde, pobre, estar estudando numa universidade federal. E foi até um choque de cultura muito grande. Quando eu entrei no UFRJ, era um mundo completamente diferente. A maioria das pessoas morando na Zona Sul, com um poder aquisitivo muito maior. E aquilo tudo para mim era muito novo, era tudo muito mágico. E eu consegui, né, dar continuidade aos estudos. Eu que venho de tanta opressão, discriminação, né, racismo. Quando eu chego numa universidade com pessoas super diferentes, exóticas, né? Uma faculdade de arte são muitas pessoas exóticas, com uma visão de mundo completamente diferente, e tudo era muito normal dentro de uma faculdade de artes, né? Tudo era muito normal. Então eu me senti muito acolhida. Eu me transicionei no fim da universidade, após minha formatura, só que ali dentro me deu essa força. Eu ganhei essa força, uma diversidade muito grande dentro de uma universidade pública, diversidade em todos os aspectos sociais, de gêneros, sexuais. Então aquilo ali me deu uma força, me deu um empoderamento, né, de começar. Né? Eu sempre me vi como mulher, como eu falei, mas eu não tinha essa coragem, até por causa do meu pai também, né? Por mais que meu pai me incentivasse em muitas questões culturais, intelectuais, meu pai era muito machista nessa questão de gênero, ele não aceitava. E aí, na minha formatura, que foi em 2004, né, ele faleceu. Ele chegou aí na minha formatura, ele foi de cadeira de rodas, que ele estava em fase terminal, eu fiz questão de levá-lo na formatura. E aí eu comecei meu processo de transição, isso já dentro do serviço público, trabalhando já. E uma coisa muito interessante também, a minha luta pela questão étnico-racial começou após a formatura. Dentro da universidade eu ainda não conseguia ter essa militância preta, né? Eu não me via ainda diante desse racismo, eu não entendia muito bem essas questões. E aí, quando eu entro a primeira vez numa sala de aula, no ensino público, até porque eu estagiei anteriormente na Lagoa, no CAP do UFRJ, com adolescentes e crianças de elite, né, que foi assim também um choque para mim, quando eu levava um artista, um ator, eles já conheciam Van Gogh, Picasso, Molière, eu já fui no museu tal, e aquilo foi um choque de cultura para mim. E quando eu entro numa escola pública, na periferia, com a maioria de alunos pretos, trazendo uma bagagem, uma cultura completamente diferenciada, eu comecei a me questionar, quem eu sou? Né? Eu venho com uma metodologia, eu venho com uma proposta, só que não dialoga, não conversa. E aí eu comecei minha transição étnico-racial também, juntamente com o meu início de carreira no magistério. E aí foi uma mudança completa, né? Que teve a mudança de gênero, a transição de gênero, a transição étnico-racial e a transição também da minha metodologia. Porque eu entro na educação pública com uma metodologia, falei, não, isso aí não está certo. Precisamos ouvir o que esses alunos têm, as suas bagagens, as suas realidades. Então, foi uma mudança completa. O período de 15 anos, 14, 15 anos, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque é justamente o início da adolescência, onde nós começamos nossas descobertas em todos os sentidos. E eu tinha, assim, pais muito castradores, né?
por eu vivenciar, né, essa diversidade, né, de gênero, então eles tinham muito medo, então eu vivi assim uma infância e uma adolescência muito presa, eu não saía, mas quando saía com meus pais, tinha assim alguns amigos sim, mas baile eu não frequentava, né, festinhas eu não frequentava, eu ainda tinha a questão por ser muito pobre, né, e às vezes eu não ter roupa adequada para ir em determinados lugares, até porque assim, eu não morava em uma comunidade, em nenhum lugar muito carente, né? Era uma rua até de classe média alta, porque minha casa é uma herança dos avós, né? Mas eu me considerava assim uma das mais humildes da rua. E isso interferia muito também na hora de sair, na hora de passear, pela roupa adequada. E meus amigos da rua na época, né, que iam para os bailes, Marechal tinha o Maran Tênis Clube, que era um baile super famoso, tinha o Disco Voador também, que é um baile de negritude, onde tinha a questão do baile charme. Eu não frequentava por esse fato do medo dos meus pais, né? E pela questão também de poder aquisitivo, né? Nós não tínhamos condições, foi uma infância muito difícil, muito sofrida mesmo, por isso que eu digo que tudo isso foi assim uma conquista, né? Foi vencer barreiras e estar no lugar que eu estou hoje ocupando enquanto professora, enquanto uma mulher empoderada, para mim é de muito orgulho. E assim, o que eu fiz de 15 a 20 anos foi fazer muita arte, produzir muita arte, né? Eu tinha uma religião nessa época, eu me considerava espírita kardecista, então dentro da minha própria religião eu tinha esse círculo de amizades, onde eu saía para esse lugar religioso, então era muito voltada para a questão religiosa, para a arte, para os estudos, né? E eu saía muito pouco. Então, assim, eu passei a sair mesmo a partir da universidade, isso em 1999. O campus era sexta-feira, a gente saía da aula, se eu não me engano era linguagem teatral, e aí nós saímos para um lugar chamado Búzios, que fica ali na beira do mar, onde bebíamos, curtíamos. Então assim, meu lazer, minha adolescência começou ali, vamos dizer. Eu posso dizer que minha adolescência começou com 20 anos. Isso foi muito interessante, porque eu não tive esse lazer de adolescente, de baladas, né, de curtir. Então foi ali dentro da UFRJ que começou minha balada mesmo de adolescente. Uma professora de artes visuais e cênicas, onde eu levo para a sala de aula essas pautas de diversidade. Nós falamos de racismo, nós falamos de feminismo, nós tentamos colocar uma educação antirracista, uma educação que valorize todos os indivíduos. Uma coisa que me fascinou muito, muito, muito mesmo, é que eu tive o entendimento desses alunos. Eles entendiam o que estava acontecendo, respeitaram a mudança, respeitaram a transição, respeitaram o nome social, que na época era o nome social, hoje é um nome civil. Né? Eu tive problema com os profissionais da educação, com os alunos não. Eles me acolheram. A primeira escola, que foi a escola que eu transicionei, que foi uma escola em Rocha Miranda, a Escola Pará, eles acompanharam, me apoiaram, e eu tive que sair da escola porque estava insustentável, insuportável conviver com professores, funcionários transfóbicos, e no dia da minha saída eles fizeram uma manifestação na escola a meu favor, né? Todos os alunos se mobilizaram, ia ter uma feira cultural na escola, só que eles armaram no meio da feira cultural de fazer uma manifestação e a direção cancelou a feira cultural por causa dessa manifestação. Essa juventude de hoje, eles têm voz, têm espaço para se assumir, seja lá o que for, na questão de gênero, na questão étnico-racial. Hoje eu tenho um black, coisa que eu não poderia ter na década de 80, era aquela geração do alisamento. Eu via minha mãe passando Enê. Então a minha primeira referência de mulher foi alisar meu cabelo.
Então, assim, não é FRJ alisando, fazendo um relaxamento, não aceitando o meu cabelo. Então, a juventude de hoje, ela tá melhor. Eu acho que ela tem espaço. Por mais que ainda haja muita discriminação, muito preconceito, muita opressão, tem voz, temos referências. Hoje nós temos referências drag na música, coisa que não existia. Né? Hoje temos referências pretas na mídia, no teatro, no cinema, no audiovisual, então isso é muito bom. A gente está se vendo ali, né, naquela imagem. Considero uma exceção nessa sociedade, né? Carregando tantos estigmas, carregando tantas opressões, eu estar nesse lugar hoje, para mim, é uma grande vitória. Né? Se a gente for falar da população trans, 95% das mulheres trans estão na prostituição. Hoje eu tenho 2 empregos públicos, faço outros serviços, me considero inserida, mas não é comum, né? Eu acho que eu sou uma exceção nessa sociedade. Eu acho que talvez essa minha vontade interna de querer crescer, de querer mudar, de querer transformar, e a minha autoestima, que meu pai me deu muito esse empoderamento, né? E eu sempre fui vista desde pequena muito criativa, muito inteligente, e eu acabei acreditando nisso e jogando ao meu favor com esses atributos meus, de ser criativa, de ser inteligente. Então eu comecei a investir, né? Até hoje eu invisto muito nisso, eu estudo, quero conhecer, quero saber, quero viajar, quero passear, eu quero sempre mais.